Thiago Minhoca, e esse Leão do Pici em 1-0 ali contra o Cruzeiro, foi um jogo até aberto, né? O Cruzeiro também teve boas chances aí de ter feito o gol antes, né? Até curioso, fez o gol quando teve um jogador a menos, mas conseguiu empatar, o que acabou deixando ali os torcedores, obviamente, não gostando muito, né? O time vencia em casa, depois ficou com um jogador a mais, mas não soube controlar o jogo, né, Minhoca? A impressão que passou foi essa, assim. Foi um jogo muito aberto, apesar do 1-0, parecia que o Cruzeiro a qualquer momento realmente podia empatar, né? Tanto que empatou mesmo com um jogador a menos. Então, boa noite agora oficialmente, né, Fábio, todo mundo aí, Arthur, Pedro e Cássio e pessoal que está acompanhando. Eu já tenho por hábito, né, muitas vezes, ser mais crítico, né? Arthur já falou que olhar esse copo meio vazio. Eu já estava pronto para chegar hoje para a live, mesmo se tivesse a vitória, para fazer críticas, assim, pertinentes ao Fortaleza, porque eu tinha citado na segunda-feira, na rádio onde eu trabalho, que o jogo do São Paulo, a vitória foi importante. E que a virada de chave, acho que eu falei também aqui, né? Essa virada de chave que se fala muito, ganhou do Potosí, ganhou do São Paulo, virou a chave. Eu acho que virar a chave vem muito mais pelo desempenho em campo do que pelo resultado. O Fortaleza não teve nesses dois jogos anteriores, nesses dois resultados positivos, uma. Vou tirar do Potosí, porque do Potosí também não é bem o parâmetro, né? Mas até mesmo no jogo do São Paulo, uma situação que você, tipo assim, já há uma possibilidade de consistência em algum ponto. Porque até mesmo no jogo do São Paulo, que o Fortaleza jogou melhor o segundo tempo, houve uma bola no último lance, em que o João Ricardo salvou, que seria até o gol do empate do São Paulo. O jogo de hoje, na escalação, na verdade, né? Eu até tinha dito isso hoje mais cedo. Eu não observava, pelo fato de ter vencido o São Paulo fora de casa, que no jogo de hoje, mesmo o Fortaleza, favorito, como eu considerei, mas eu não considerava um favorito claro, até nisso que eu estava falando dessa questão do Bahia, né? Eu vejo muitas equipes no começo dessa Série A sem apresentar uma firmeza como time, sabe? Assim, uma garantia. O Inter, por exemplo, antes de começar o brasileiro, estava com, né, o D pressionado, aí vai ganhando 2 jogos, já 6 pontos. O Flamengo também, né, a estreia como foi contra o Atlético Goianiense. Então o Fortaleza, ele faz parte disso. Só que ele faz parte, muitas vezes, acho que até mais preocupante do que de outros clubes. Porque esses outros clubes também oscilam. O Cruzeiro, né, na semana passada, que até tomou um 3-3 inexplicável na Sul-Americana, depois de ter aberto 3-0. O Fortaleza, desde o começo dessa partida, Fábio, em nenhum momento conseguiu. Em nenhum momento também é exagero. Em poucos momentos conseguiu ser melhor do que o Cruzeiro. E o Cruzeiro é uma equipe que a gente hoje considera do mesmo perfil do Fortaleza, né? Que vai estar brigando ali por uma permanência, uma vaga de Sul-Americana. No nosso áudio guia, a gente até colocou o Cruzeiro ali no nervosão e botou o Fortaleza nessa curva. E eu acho que essa curva que a gente colocou para o Fortaleza, o jogo de hoje, ela pode dar um indício real de uma briga, de fato, pela permanência. Fortaleza hoje, ele não consegue mostrar evolução, e aí parte muito também do próprio Vojvoda, né? Acho que ele cometeu falhas na escalação do time de hoje. Para mim não fazia sentido começar com o Lucero, sabe assim, que já vem jogando titular, e não é assim. Trouxe o Kaiser, na minha avaliação já era para ter começado com o Kaiser, até porque o Kaiser já vinha jogando, era um titular no Criciúma e seria um centroavante, ou seja, poucas ações durante o jogo, então não seria um impacto tão significativo. E no jogo já do final de semana, que é contra o Altos do Piauí, o Kaiser não pode jogar. Então acho que foi um erro de leitura aí. O segundo ponto passa pela ausência de Kusevich, que é um dos zagueiros mais importantes nesse começo de temporada que o Fortaleza contratou. Só que aí, sem ter o Kusevich como essa opção, o sistema defensivo do Fortaleza, desde o começo da partida, apresentou problema. Vou ser bem breve nessa explicação do primeiro tempo. O erro do Fortaleza nos primeiros minutos, que eu estava destacando, e muita gente até estava discordando. Já nos primeiros minutos, o que é que o Cruzeiro fez melhor do que o Fortaleza? Ele trabalhava uma bola por dentro, sempre antecipando ali o atacante vindo para receber numa zona livre, sem nenhum tipo de marcação, porque os volantes estavam mais adiantados
do Fortaleza e a defesa mais atrás. Então, o Cruzeiro começou melhor do que o Fortaleza. Apesar de não ter assustado tanto nos primeiros 8 minutos, o Fortaleza não era melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha mais organização, tanto defensiva, como também construindo essa jogada de ataque. E aí vem essa possibilidade, logo no começo, né, um escanteio que desde o ano passado eu venho batendo nessa tecla, a bola defensiva do Fortaleza é um caos, né, e principalmente seu Kusevich, que é o melhor zagueiro nessa bola aérea hoje no Fortaleza, acabou tomando ali uma cabeçada e o João Ricardo fez o primeiro milagre no primeiro tempo. O Fortaleza até dá algumas respostas, né? Assim, conseguiu algumas possibilidades e a jogada do gol, né? Começa até com o passe do Hércules para o Pikachu, que gera o escanteio, a bola sobra no Hércules. Lembrou muito o gol da semana passada contra o Potosí. E aí, no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, para mim já estava muito claro o quanto o Fortaleza não estava sabendo entender a partida, segurar o jogo, vários erros de passe, o Hércules errou, Ting errou, o próprio Zé Wellison, que também não costuma errar tanto, Pacheco errando demais, assim, os laterais do Fortaleza errando bastante, e ainda teve possibilidades, assim, a bola do Cruzeiro sempre passava na área do Fortaleza, assim, com muita facilidade. Porque eu até entendo muitas vezes, como, por exemplo, o Fortaleza fez contra o São Paulo só conseguia finalizar nesse primeiro jogo a maioria de fora da área. A maioria de fora da área. Então eu não vejo um problema, muitas vezes, quando você recua. Só que o Fortaleza não conseguia, às vezes, ter... Até teve algumas possibilidades, o Hércules perdeu uma chance. Foi ali, talvez, o melhor momento do Fortaleza durante os 90 minutos. E quando vai para o intervalo, e eu destaquei isso lá na rádio, se o Vojvoda não modificar essa equipe, o Cruzeiro vai continuar sendo melhor. E foi assim que aconteceu. Já no começo do segundo tempo, que teve até um pênalti que seria marcado. Eu achei até estranho, porque chamaram o árbitro para ir no VAR e ele ficou lá perdendo tempo checando um lance que, na verdade, já era para ter sido anulado porque o jogador estava impedido. Então, Foi assim, surreal isso aí, surreal. Assim, o cara gastou lá 3 minutos olhando um vídeo de uma mão, né? E aí, enfim, não fazia sentido algum perder tempo com isso. Eu não sei se, para dar a posse da bola para o Fortaleza, teria que considerar que a jogada era um pênalti para, de fato, não ter... Porque era um escanteio a favor do Cruzeiro. Então, acho que só isso para justificar... Mas já era impedimento antes, né? Então já... Não, exatamente. Então, já deveria dizer, olha... Mas não é papel do VAR corrigir escanteio, né? O que foi bizarro foi isso, porque no telão lá do Castelão estavam mostrando impedimento, o VAR já dizendo impedimento, e mesmo assim o árbitro ficou lá olhando, monitorando, e eu falei... na transmissão do Premier, disseram que o VAR chamou o árbitro para explicar o lance para o árbitro ter entendido que tinha sido impedimento antes, mas o árbitro não tinha nem marcado sequer o pênalti, né? Então não fez nenhum sentido isso. A explicação do PC foi que o VAR chamou para o árbitro ter a ciência de que havia sido pênalti e que não foi dado pênalti por causa do impedimento, para ele meio que saber que errou. Mas assim, e aí que ele poderia falar isso para os jogadores em campo não reclamarem, porque na verdade foi impedimento, mas assim, sem necessidade nenhuma, porque bastava, a checagem do impedimento, ela é justa, ela realmente deveria acontecer. Bastava você mostrar na tela checagem de impedimento, ele tem um ponto, Arthur? e acabou ali. Não dá para falar no ponto lá do árbitro, que ele tem uma comunicação. Não, geralmente não, é isso. Eu exato. Acho não precisa, assim, nem tela, precisava. Né? Não precisava, os caras se enrolaram, os caras passaram vergonha. Não. Eu acho que os caras já passaram vergonha. Assim. Total. A parada é a seguinte, da forma como eu enxergo. Os caras chamaram o VAR para analisar a mão, e na hora que o cara estava chegando no VAR, alguém se deu conta. Calma, tem um lance de impedimento no começo. E aí essa checagem foi feita com o cara na frente da tela. Me parece isso mesmo. Que aí a checagem. Porque de vez em quando o lance da competição, alguém tem que dar a luz. Meu irmão, rapidinho, tem um lance no começo da rodada, no começo da jogada, que é melhor olhar, o cara vai ver, eita, foi mesmo, isso aqui, antes de estar vendo se o lance é válido. Aí ainda a checagem foi com o árbitro na frente da tela. Aí, mas ainda, Cássio, foi demorado, porque depois que apareceu no telão impedido... Aí depois mostrou de novo, aí os caras... E aí ele ainda ficou lá, tipo, mais um minuto, mais ou menos. Eu falei, eu não sei o que é que está sendo observado aí, mas, enfim, deveria já só dar o impedimento e dizer, olha, o seguinte, foi checado a mão, e aí, tipo assim, a gente viu que o impedimento já aconteceu antes, então já vai adotar a partir do impedimento.
ter a checagem do impedimento, avisar impedimento sem o árbitro ir lá, porque não precisa o árbitro ir ver para checar o impedimento. Pronto, impedimento. A partir desse momento que deu o impedimento, acabou. Não tem que nem ver mais o lance da mão, porque tanto faz ali, a não ser que fosse uma agressão, algum lance de vermelho, estava invalidado ali o jogo, dali para frente, Isso. né? O Gol Ardido, que eu não vou falar aqui a segunda do primeiro nome dele, ele até disse que na Europa também se faz assim, mas, enfim, eu achei até que o procedimento foi demorado além da conta. Mas, enfim, aí já no segundo tempo, como eu estava dizendo, né, um Fortaleza que não se protegia bem, um Cruzeiro que já era bem melhor do que o Fortaleza, e aí eu acho que foi quando o Vojvoda começou a perceber que precisava fazer mudança, mas eu acho que ele fez algo muito convencional. O Machuca, de fato, não estava jogando bem, e aí faz uma troca protocolar. Ele não resolve, assim, uma crítica que eu faço, eu até elogiei o Vojvoda no jogo contra o São Paulo na primeira rodada, porque ele viu que o São Paulo estava indo para cima e colocou o jogador de velocidade. Fez o certo. Nesse jogo de hoje, a troca que ele faz, a primeira, é ridícula, porque tudo bem, você tinha um jogador mal, como era o Machuca, mas só colocar o Moisés e não ver o quanto o Cruzeiro estava ganhando segunda bola e chegava no ataque, pelas laterais. Então, isso, para mim, foi muito perceptível. E aí eu acho que ele comete o segundo erro, Vojvoda, porque eu não consigo entender, assim, as duas últimas substituições. Eu já tinha criticado isso no jogo contra o São Paulo. Eu acho que ele errou no jogo contra o São Paulo em tirar o Zé Wellison. O Zé Wellison era o melhor do Fortaleza no meio de campo. O São Paulo não passava e o Zé Wellison ganhando todas no meio de campo. Sacou o Zé Wellison no jogo passado. E hoje, novamente, saca o Zé Wellison. Não teria tirado o Zé Wellison. Não é que estava fazendo uma grande partida, mas é um jogador de imposição física que recupera a bola para colocar o Pedro Augusto. Detalhe, Pedro Augusto não entrou mal nessa partida, mas o Pedro Augusto não dá o mesmo ganho no meio de campo que muitas vezes o Fortaleza tem. Então, é uma coisa meio ilógica que eu vejo do Vojvoda nesse momento do Pedro Augusto. Eu vou falar da comissão técnica, mas obviamente o Vojvoda sendo o principal nome, né? Porque é ele e os assistentes. Em colocar o Pedro Augusto, sabe, na frente do Sacha, na frente do Cauã. Então, o Pedro Augusto, apesar de não ter entrado mal na partida, ele, por exemplo, quase fez um gol contra. Porque teve uma jogada, por exemplo, que o João Carlos fez um outro milagre, uma cabeçada em que ele defende, e na hora que, acho que é o Tite que tenta cortar, é o Bruno Pacheco, a bola bate no Pedro Augusto e iria para o gol, mas o João Ricardo estava lá para evitar o gol do empate. Então, assim, foram vários momentos que o Cruzeiro poderia ter empatado antes, vários momentos. Quando teve a expulsão, e eu acho que o Fortaleza até tem uma leve melhora, e não foi nem com a bola no pé, foi em bolas paradas, a falta batida pelo Moisés, alguns escanteios, cabeçada para fora. O Fortaleza não fazia uma boa partida. E aí, ali na reta final, acho que um erro de leitura do Moisés, porque quando o jogador, eu esqueci agora o jogador que fez a jogada pelo lado direito, recebe a bola, o Pacheco deveria ter segurado essa linha lá embaixo. Não deveria ter dado esse bote mais alto. Deveria ter ido o Moisés lá e o Pacheco ficar na cobertura. Como o Pacheco foi, não consegue parar a jogada. O jogador, quando toca para trás, a bola ainda desvia ali no Sacha, né, que tentou travar. O Pedro Augusto chega atrasado e ali de frente o Cruzeiro acaba empatando no final, mesmo com um jogador a mais, o que, na verdade, representava muito do que foi o jogo do Fortaleza. 1-0 era muito enganoso. Então, tudo isso que eu falei aqui, eu teria falado se tivesse terminado 1-0. E ainda para completar, o Fortaleza poderia ter tomado uma virada com um jogador a mais, porque o João Ricardo ainda fez mais uma grande defesa na reta final, um chute de fora da área. E aquele chute foi realmente difícil, meu irmão. A bola quicou. Sim, ela quica e sobe. Muito alto. Meu irmão, a defesa dele com a mão trocada, esticando muito uma bola que colhe na frente dele. E uma defesa que ele até teve que recuar. A bola, ele defende quase em cima da linha, pelo recuo da bola. Ele teve um tempo assim, de reação. Eu digo isso porque se aquela bola entra, todo mundo ia dizer que era falha do cara. Quicou, que deixou, foi enganado pelo kick e tal, mas foi um chute forte. E o kick da bola desviou. Exatamente. Foi uma defesa muito boa. Né? Mas, enfim, para fechar esse resumo da partida, Fábio, eu diria que o Fortaleza, nesse contexto de Série A, essa chave virada é uma chave que vai continuar ainda precisando a gente ver essa chave virar. O que a gente viu nos últimos 2 jogos foi uma chave com uma ilusão de ótica de que estava virando. E por isso que eu citei aqui várias vezes. Não vai ser uma partida, não vai ser uma classificação,
não vai ser uma vitória, por exemplo, contra o Boca, se acontecer na próxima semana, que vai me dar garantia só o resultado. O desempenho ele tem que estar atrelado. E eu acho que aí parte muito de algumas escolhas que o Vojvoda vem optando no momento. Acho que algumas delas foram até acertadas hoje, mas para aquilo que o Fortaleza necessita de passar pelo menos uma segurança como time, esse time de hoje, pelo que apresentou contra o Cruzeiro, pode entrar realmente numa situação bem delicada para essa Série A até o fim da competição. Arthur, você aproveitou para dar uma lida no manual do VAR e procurar, né, se o árbitro estava correto ou não no procedimento, né? O Rodrigo Nunes de Sá era o VAR e o árbitro Bruno Mota Correia. Seguiram corretamente, por incrível que pareça. Eu acabei de descobrir uma nova informação do manual do VAR. E o manual do VAR, eu até botei o link aqui, não sei se Pedro consegue abrir, mas lá na seção 8.17 ele descreve exatamente esse lance. A situação que ele descreve é: o que acontece se o VAR identifica um pênalti claro, não visto, mas também um impedimento na armação para esse tiro penal. E aí ele diz: não é fácil, mas para a administração da partida e para evitar críticas desnecessárias pós-partida, o árbitro deverá ser informado de ambas as situações na próxima parada. E aí ele terá duas opções. Ó, tá aí, ó. Dependendo de quão claro foi o erro. Ele pode iniciar uma revisão, sabendo que a revisão vai indicar o impedimento, mas para mostrar para todo mundo o que é que foi feito, que tipo, foi analisado o pênalti, foi visto que foi pênalti, mas teve um impedimento, que foi o que ele escolheu, né? O árbitro escolheu essa primeira opção, ou ele pode simplesmente informar o capitão da equipe que teria o pênalti, no caso do Cruzeiro, dizendo, ó, foi visto que foi pênalti, mas não foi dado porque antes teve um impedimento. Assim, não faz muita diferença não, tá? Assim, no fim das contas, tá impedido, tá impedido. Quando começou a ler o texto, eu pensei que fosse dizer assim, que ficaria, que eu já comecei a achar absurdo. Na hora que começou a falar, eu disse, não, vou ler, vou esperar, que era dependendo de onde foi o impedimento. Se o impedimento, tipo, teve um lance de impedimento que ninguém enxergou, mas o VAR viu depois, mas a jogada segue 20 metros, 3 trocas de passes, e depois vai para a área e vira um pênalti. Aí, ó, aquele pênalti, aquele impedimento no início da jogada contra, só que nem foi o caso. O impedimento é um impedimento do jogador que recebe, toca a bola e vai para o braço de Tigre. Então, assim, é imediato. É tipo, impedido, são lances assim, um atrás do outro. Impedimento, não teria nem como ser esse caso. Então, essa história de se a regra do campeonato vai ser transmitir ao público, inclusive era muito melhor, porque tem que ser alguns jogos, né, que estão sendo assim, era muito melhor ter falado, ó, do jeito que você disse, ó, o lance foi revisão para pênalti, só que foi identificado, desculpa, o lance de mão foi pedido revisão para pênalti, porém também foi identificado na mesma revisão um lance de impedimento, e por isso o lance está invalidado e é impedimento com tiro, enfim, inicial para o Fortaleza. Não tinha para que fazer aquela papagaiada. Mas assim, não, eu também acho meio maluco, mas ele seguiu o que mandam, né? Não, então, mas esse aí é um texto que não leva a lugar nenhum. Eu acho o impedimento não é interpretativo, né? Exatamente, esse texto não leva a lugar nenhum. Se o VAR identificou que tinha um impedimento, não interessa se o VAR vai comunicar, o VAR vai comunicar o capitão, se vai... Tipo, não interessa, não faz... acho irrelevante. Eu acho que ficou irrelevante isso que o Cássio está dizendo, não precisava o árbitro meio que dizer assim, é verdade, seria pênalti, entendeu? Acho que é meio desnecessário. Era só mostrar, a bola toca na mão, porém na jogada o jogador já estava impedido. E aí, na verificação que a gente fez aqui, já percebemos que estava impedido, volta a jogada, bate o impedimento e pronto. E na hora que viu que estava impedimento, como o Minhoca falou, ainda volta para a mão do cara, para dizer se foi ou não foi, irrelevante, pô. Exatamente. Até porque eu só quis trazer isso, porque assim, o árbitro não errou. Veja só, é importante a gente registrar isso. Não sei se claro. Eu acho que é importante registrar, porque para mim o árbitro tinha errado. E a gente viu agora que ele não errou, ele seguiu a regra. Agora, não sei se seria necessário, se essa regra é realmente necessária, porque pelo que eu vejo, essa regra é assim. Para evitar, por exemplo, a galera do Cruzeiro não entender que foi isso,
Porque caso não tenha a revisão mostrando, o pensamento de quem escreveu essa regra é que ia ficar aberto para qualquer pessoa pensar, pô, ele achou tudo bem, que foi mão ou não. mas o problema não foi esse, não. A questão é que, na hora que teve impedimento, não precisa o Cruzeiro. Ele só falou assim: estava impedido no início da jogada. Assim, Isso. É isso. Acabou. Seria a segunda opção que ele tem, que é informar a equipe do Cruzeiro. Mas ele não quis isso. Ele escolheu ir lá para o monitor e fazer todo aquele mise-en-scène e tudo mais. Vamos imaginar que o braço dele estava mais embaixo e que bate, e aí seria. Nem foi o caso, tá? A mão foi clara e o impedimento claro. Para a sorte, nenhum dos dois lances assim foi. Mas assim, eu tô colocando, Cássio, se o árbitro tivesse ido lá e visto. Para mim não foi pênalti, não. O começo da história, antes de analisar esse lance, já tem uma irregularidade anterior. Não precisa. A irregularidade anterior, ela prevalece tudo que aconteceu depois. Não faz sentido nenhum perder tempo com isso, mas enfim. Então, o texto do VAR, tá? É um texto do VAR que pode estar errado, os caras erram. Exato. Os caras erram. Tanto não por acaso os caras se encontram todos os anos para revisar a regra. Há 130 anos. Aí, Fábio, faz isso aí. Então, assim, o cara fizeram o texto, aí ano que vem, vamos esclarecer, tornar mais objetivo aquele texto, e agora não precisa. Antigamente, tem muitas regras que são assim, vai assim, aí no começo do ano, tira o amarelo porque o cara já está sendo penalizado 2 vezes, aí explica isso, aí o cara vai ajustando. Eu acho que esse caso, nesse texto aí, é o tipo de coisa que... Esse lance era um lance, porque é um lance imediato, né? O impedimento acontece na jogada, não é um impedimento no começo da jogada, que depois vai, não sei o quê, e sai a mão logo depois. E até o João Vitor está lembrando aqui que tem a questão de segundos e tal, depende. Se você está indo para o ataque e aí acontece essa jogada, se for que o cara volta, desacelera, aí tem que ser... justamente, ver se a fase ofensiva é contínua. Isso, é por isso que eu estou falando, por isso que esse lance do que aconteceu, Fortaleza e Cruzeiro, não tem absolutamente, na minha opinião, nenhuma dúvida. Porque o impedimento é o passe anterior à jogada da mão. Tipo, o cara que vai chutar a bola e vai estar, é esse cara que já está impedido. Então, não tem essa. E o impedimento é claro. O cara, quando chuta de tinga aqui, a mão é clara. Então, assim, se fosse aqueles cursos que a CBF faz, vamos aqui fazer o módulo 1, Jardim de Infância, aqui, onde não tem dúvida nenhuma. O que é que procede aqui? Porque não era nenhum lance. O impedimento começou com 3 passos atrás. É para considerar? É para desconsiderar? Como é que fica o árbitro nessa situação? Nem foi o caso. Esse caso o cara está intimamente ligado à jogada. Então, para mim, não cabe discussão nenhuma. Enfim, foi tudo transcorreu certo. Para mim, foi só o vexame do que aconteceu ali. Mesmo que a regra dizendo que o cara poderia fazer dessa forma, ficou muito feio. Tanto é que eu duvido que ele faça de novo. Ainda demorou muito, né? Foi pelo menos 5 minutos muito, ali de... porra. Poderia ter escolhido a segunda opção, e ele estaria seguindo a regra, que era simplesmente chegar para o capitão do Cruzeiro e dizer, foi visto lá, era pênalti, mas teve um impedimento antes. Beleza, segue a vida. Bom, vamos seguir também a análise aqui com o campinho. Pedir para o Pedro Alves colocar na tela, para o Thiago Minhoca fazer as análises individuais. Começando pelo João Ricardo, que fez defesas impressionantes hoje. Evitou o pior, Thiago Minhoca. De novo, né? O João Ricardo já tinha ido bem contra o São Paulo, mas no jogo de hoje ele foi bem mais exigido, até porque a complexidade das defesas que ele fez foi bem maior, né, do que do jogo contra o São Paulo. Então, assim, Verde o mais vivo possível aí, porque sem ele, Fortaleza possivelmente teria perdido esse jogo. O João Ricardo foi fundamental, realmente, para ainda garantir esse ponto aí, né? Então, pode colocar o Verde mais forte. Para ele já pode botar também a medalha de ouro, porque ninguém vai superar ele nesse jogo de hoje, não. Esse aí é o mais fácil. Ele é melhor, tão melhor do que os outros, que eu acho que deveria pular para a medalha de bronze, para ter ideia. Mas deixa eu imaginar aqui quem ainda pode ter uma avaliação positiva. Eu acho que... Caramba, tá difícil. Verde Musgo hoje... Acho que até o Hércules, que fez o gol, também errou muito no primeiro tempo. O Zé também fez uma partida bem... O Pochettino começa bem, mas oscila muito. Eu não consigo realmente colocar um Verde Musgo para ninguém, não. Sinceramente.
Sinceramente, não consigo colocar. Eu acho que Hércules marca um golaço no primeiro tempo e ele aparece, acho que ele aparece bem no segundo tempo, inversão de bola, presença pelo campo. Não foi, Tem um eu lance acho que ele o quase que ele faz um faz gol, né? Eu acho que a atuação dele no segundo tempo não vira um amarelo, não. Por isso que eu acho que o verde muda o cara. Eu não acho que o que ele fez no segundo tempo faz com que ele caia tanto em produção para virar amarelo. Assim, eu colocaria verde musgo para ele, para diferenciar dos que vão vir com amarelo, que vão vir outros em amarelo, e eu acho que ele vai ficar e ele merece ficar um pouquinho acima, tá? Pode ser. Não pode colocar aí. Vamos para o Hércules, né? Que já tem a medalha de bronze mesmo. Vamos dar ouro e prata para o João Ricardo. Ouro para o João e prata para o Ricardo. E Hércules com a de bronze. Vai ter um terceiro aí ainda, meu? Ou não? Não, eu não consigo ver, não. Eu não consegui nem ver o segundo. Você me convenceram aí. Mas vamos lá, os amarelos, né? Zé Wellison? Não, Zé Wellison não, pô. Não. Vou tirar aí. Zé Wellison, para mim, é amarelo. Eu acho que ele não fez uma partida péssima, ruim, assim. Fez uma partida bem normal, cometeu algumas falhas defensivas, mas eu ainda acho que era um dos jogadores que sustentava ainda o meio de campo em certo momento. Zé Wellison vai com esse amarelo. Vou colocar também, deixa eu ver quem mais aqui, Pochettino ainda foi um jogador também irregular, criou algumas jogadas, né? O começo do jogo dele foi bom. Pode colocar também amarelo no Pochettino. Amarelo no Pedro Augusto. Não é um jogador que, enfim, né? Você já sabe. Eu sempre. Enfim. Mas assim, você falou que ele não entrou mal, mas ia fazendo um gol contra. Que se ele faz aquele gol contra, meu amigo. É o cara que tá carregando, Arthur, assim, alguma coisa que. Assim, uma coisa negativa que não vale a pena. A nuvem em cima dele tá pesada. Pagar o preço, não vale a pena pagar o preço pelo Pedro Augusto. Porque o Pedro Augusto é um cara muito dedicado, dá para ver isso quando ele entra dentro de campo. Mas aí você tá perdendo o time com um jogador jovem, como surgiu muito bem o Cauã. E aí o garoto tá no banco, e aí ele tá perdendo essa confiança, sabe? Então, sabe, eu acho que tem um erro aí. O Machuca aí no Tinga aí tá errado, viu? Tem que apagar isso aí. Só foram 5 trocas, não foram 6, não. Não teve troca de concussão, não. O Machuca deve ter ficado do campeão passado, talvez. E caramba, cara, eu acho que não vai ter um outro. Deixa eu ver. Kaiser dá para colocar um amarelo. Achei a entrada dele ok. Nada que chamasse atenção. Acabou sofrendo a falta que deu a expulsão para o jogador do Cruzeiro. Cometeu depois um amarelo. Os outros. Veja, eu ia fazer um comentário rápido sobre Kaiser, que assim, muito se fala da motivação dele, né? Voltar para o Fortaleza, não queria vir. Ele entrou querendo o jogo, viu? Assim, não fez muita coisa, mas correu muito, brigou, lutou. Mas eu acho que essa fala aí, Arthur, de ele não queria voltar para Fortaleza, eu acho que isso aí não existiu, não, assim. Eu acho que ele ficou... Não, que eu vi muito comentário de rede social, assim, falando disso. Mas, né? E a gente em campo não viu nada disso. De um jogador assim, que ele falou em dezembro, né? Ele falou em dezembro que queria estar no Fortaleza. Eu acho que ele ficou frustrado porque ele sabia que lá no Criciúma ele jogaria titular quando quisesse. No Fortaleza ele vai entrar vez ou outra. E achei muito errado o Vojvoda não ter colocado ele. Assim, o Lucero, desde o jogo do Fluminense do Piauí, que foi depois do atentado, o Lucero só não jogou contra o Trinidense. E desse jogo, e dos outros jogos, se eu não me engano, acho que são uns 12, 13 jogos, só em 2 ele veio do banco de reservas. Então achei um erro assim, geral da comissão técnica de optar pelo Lucero no jogo de hoje. Eu acho que o Fortaleza, eu entendo às vezes o Vojvoda ter confiança em mais um atleta, mas você tem que pensar isso no médio e longo prazo. O Fortaleza vai ter muitos jogos. Se o Lucero se lesionar, tiver um problema, né, já foi difícil trazer um centroavante, que no caso foi o Renato Kaiser, né, que foi a opção que teve. Se você perde um jogador como esse por lesão, né, e já perdeu 2 zagueiros, como no caso do Cardona e também do Kusevich, então são esses aí que eu consigo colocar amarelo. Agora vamos começar os alaranjados, né? Alaranjados. Vai Tite, vai alaranjado. O que o Tite, e eu já critiquei muito isso nesse estilo dele, gosta de dar bote alto. Teve uma no segundo tempo que eu achei inacreditável. O Cruzeiro estava pressionando,
O Tite foi bater no meio de campo para marcar o cara. Eu falei, meu amigo, você é zagueiro. Você não é volante para dar esse bote lá em cima. E eu falei, se o Cruzeiro conseguir passar dessa linha aí, só tem um zagueiro na área, assim. Então eu acho o Tite muito irresponsável para esse tipo de bote alto que ele quer dar. Acho muito errado, muito errado. E eu acho que ele comprometeu algumas vezes, né, algumas jogadas também de marcação. Outro laranja vai para o Machuca, que foi muito mal também, assim. Em algumas jogadas conseguiu essa válvula de escape, mas não teve no dia bom. O Machuca foi bem mal também. Lucero também vai ganhar laranja. Acho que foi desnecessária a utilização dele. Também não esteve bem, né? Pouca presença diária. E eu acho que também essa carga de jogos que ele está recebendo não dá para apostar sempre que o Lucero vai ficar fazendo parte. Só porque ele, né, no caso, ele tinha feito 4 gols em 3 jogos. Lucas Sacha também vai ficar com laranja. E o Brits também. Ficaram abaixo. O Brits ia igual alguns duelos, mas a bola aérea do Brits e do Tite, meu Deus do céu, é muito mal defensivamente. É impressionante. Que, aliás, é a mesma defesa do ano passado, né? Que também tomava gol quase todo o jogo. E aí eu acho que os outros vão ser vermelho mesmo, todo mundo. Deixa eu ver. Porque foi muito grave o que os outros fizeram, cara. Muito grave o que os outros fizeram. Mas a atuação do Fortaleza é por aí mesmo. Para arrumar um verdinho tirando o João Ricardo não foi a coisa mais fácil. E aí eu vou começar com o Pikachu. O Pikachu, para mim, hoje é meio inexplicável ser uma escolha frequente do Vojvoda, sabe? Ele jogou muito mal contra o São Paulo, muito mal contra o São Paulo. O Pikachu, às vezes, não tem uma leitura de saber segurar uma bola, sabe? Às vezes ele quer chamar uma falta, não sabe fazer isso, perde a bola e atrapalha muito as jogadas ofensivas do Fortaleza. Acho que dá para pensar outras alternativas e o Vojvoda só tem pensado nessa solução. Pikachu ou Marinho? Pikachu ou Marinho? Dá para pensar outras alternativas. Eu sei que o torcedor não gosta do Pedro Rocha, eu sei que tem essa questão do Moisés também que não está jogando tão bem, mas o Machuca pode jogar pela direita. Dá para imaginar isso, dá para fazer o Dudu como um jogador de segunda linha, enfim. Mas o Pikachu, para mim, assim, é um ótimo finalizador, sabe fazer gol e tal, mas novamente foi mal. Então, para mim, vai vermelho aí, porque ele foi muito mal na partida mesmo. Assim. Não gostei nada do Pikachu. Pacheco também vai receber esse vermelho. Pode colocar vermelho. Pacheco vai receber esse vermelho. Muito inseguro quando estava com a bola. Várias vezes, quando estava com a bola dominada, não tomava a decisão de fazer esse lançamento, nem tocar para trás. Segurava essa bola e perdia. E a jogada do gol foi toda em cima dele. Eu acho que ele não precisava ter subido ali na marcação, né? Porque aí o outro que eu vou colocar, que é o Moisés, ele, além de ter cometido uma coisa bizarra quando ele entrou, que ele recebeu uma bola na lateral e foi querer dar de calcanhar, a bola saiu para lateral, assim. E nessa jogada, com o Fortaleza, com um jogador a mais, o erro de leitura do Moisés nessa jogada do gol comprometeu muito, assim, para o Pacheco, que não estava bem, né? Mas o Moisés era para ter dado o bote, o jogador estava distante da área e o Pacheco deveria ter feito a cobertura. Marinho também vai entrar receber esse vermelho, porque tem uma jogada inexplicável do Marinho. O Fortaleza partiu para o ataque com 4 jogadores, acho que contra 3 do Cruzeiro. O Marinho simplesmente breca na entrada da área e ele volta a jogada. O estádio, sim, ficou indignado na hora, assim. A reação do torcedor na hora, assim, foi incrédulo de como o Fortaleza abdicou de buscar um segundo gol naquele momento, porque o Marinho simplesmente decidiu voltar a jogada. Ele poderia até ter sido egoísta de pegar essa bola e bater no gol. Mas nem isso ele fez, entendeu? Isso com 35, eu acho, do segundo tempo, faltando 10 minutos, ainda estava no 11 contra 11, e o Marinho, assim, entrou muito mal também, atrapalhou muitas jogadas, e também vai ganhar esse vermelho. E o pior da partida, o Tinga, né? O Tinga realmente foi bem mal na partida, vários erros, assim, de saída de bola, de botes, de faltas e tal. Teria cometido uma penalidade absurda, né? Porque ele levanta a mão pedindo impedimento e tal. Então o Tinga foi muito mal na partida. Acho até que se é para utilizar um lateral hoje, né? E olha que o Fortaleza tem o Pikachu e o Tinga aí que podem ser lateral. O Dudu
desde o clássico, do primeiro jogo da final, que ele jogou bem, ele não ganhou mais oportunidade. E eu acho... Aliás, para ser mais justo, eu acho que ele jogou contra o Trinidense ou foi contra o Potosí, se eu não me engano. Ou foi os dois jogos, pode ter sido. Mas eu acho que é um lateral que tem tido mais assertividade nos últimos jogos. O Tinga foi muito mal mesmo. E, enfim, enquanto Fortaleza estabelecesse 3 zagueiros ou essa linha de 4 aí, o Tinga de fato não está vivendo boa fase. Vojvoda vai... Cara, não sei se eu vou ser tão... Mas eu vou colocar vermelho para o Vojvoda. Eu acho que ele demorou... Eu acho que ele fez uma escalação que eu não faria. Eu acho que ele demorou para fazer a troca. Quando fez a troca, fez uma troca convencional e não resolveu o problema. E quando ele resolve o problema, quando ele preenche mais o meio de campo, que já era na reta final, o time estava meio perdido. Então, para mim, o Vojvoda fez novamente uma partida de leitura muito ruim mesmo. Assim, passa muito essa instabilidade do Fortaleza pelo Vojvoda. É um treinador que tem muita moral, mas não está vivendo um bom 2024. Muito bem, então, passada a régua aí em Fortaleza 1, Cruzeiro 1, alguém quer complementar mais algum comentário sobre essa partida ou podemos ir para a análise geral da rodada? Cássio, Arthur, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Podemos ir, né? Podemos seguir. Podemos seguir. O Emerson Penha lembra aqui, Minhoca, 6 jogos invicto, viu? Do Vojvoda que você deu vermelhinho para ele. Vários empates aí, empates nos clássicos. Mas né? Esse é o tipo de invencibilidade que na época seria o velho Guto de 11 jogos na Série A, lembra o velho? É o copo meu vazio para mim, né? Mas nesse caso de Guto ali eram 11 jogos na Série A. O de Vojvoda inclui... teve a perda do título em meio a esses 6 jogos. Inclui, por exemplo, 2 empates contra o Ceará numa final do Campeonato Estadual. Não sei se aqueles 2 jogos contam muito a favor de Vojvoda, não. Tem uma pergunta aqui do Léo, Minhoca, antes da gente passar, se o Cauã e o Kevin deveriam ter mais oportunidades. Estão jogando pouco, os garotos? Eu acho que o Vojvoda está muito preso a determinados nomes, que eu acho que ele deveria um pouco... Eu não estou dizendo que os jogadores são inúteis, não, certo? Eu acho que dá para... Para mim, o Marinho tem que ter uma responsabilidade, Tinga, todos esses jogadores têm uma responsabilidade maior no elenco. Agora, por exemplo, no jogo da semana passada, estava 5-0. O Kevin não joga desde o jogo antes do... acho que foi desde o jogo do Maracanã, pela semifinal do Cearense. Ele já voltou da seleção venezuelana. Naquele jogo, por exemplo, não fazia sentido colocar o Marinho. E esse erro foi tão grotesco que tudo bem que houve erro da arbitragem naquele jogo. O Marinho foi expulso. Não vai enfrentar o Boca Juniors, por exemplo. De tão errado assim, sabe? O Cauã, por exemplo, eu considero um bom jogador. E eu não sei agora se ele vai jogar mais, porque agora chegou o Emmanuel Martínez, que deve agora ter mais preferência do que ele. E o Pedro Augusto está lá recebendo oportunidades, não sei por qual motivo. Assim, não estou dizendo que ele está horroroso, não. Mas não, o Cauã entregou muito mais, mas muito mais, assim, sabe? Mas muito mais do que o próprio Pedro Augusto, assim. Não tem nem o que questionar. E olha que eu até falei várias vezes. Esses jogadores, tanto o Cauã como o Kevin, são jogadores que não estão prontos ainda. São jogadores que jogam bem, mas que eles não têm a responsabilidade de resolver partidas. Mas para um contexto de jogo, 5-0, ganhando de 2, 3 assim, dá para ir colocando esses garotos em um contexto para ganhar um pouco mais de enfim, minutagem de embates mais pesados que terão pela frente. Porque se não for utilizar, é melhor emprestar mesmo. Melhor emprestar.